Olá, meus caros alunos, estamos aqui mais uma vez aí para a resolução comentada da segunda fase da Unesp 2026. Aqui é seu professor Todai e a gente vai então dar continuidade ao vídeo. Se você não viu ainda o vídeo anterior, é a questão 19, entra na nossa playlist lá no mesmo canal, aqui no canal do professor Todai, e procura na playlist Unesp, tá? Unesp 2026, você vai verificar lá a questão 19, que foi a primeira questão, tá bom? Vamos à segunda questão, então, da segunda fase, que é uma questão clássica da ótica de espelho plano, né? Acho que muitos já fizeram na escola, não vão ter muito problema não, a respeito da simetria do espelho plano. Vamos lá. Muito bem, então nós temos aqui, uma pessoa está em uma barbearia, sentada numa cadeira fixa, no solo horizontal. Muito bem. De frente para um espelho plano pendurado a uma parede vertical. O raio de luz que emerge, né, emitido pelo ponto P, que seria aqui bem nos olhos dele, tá? É isso? Não, desculpa, perdão. O ponto P seria no avental, aqui, ó. Esse aqui é o ponto P, achei. É, cobre o corpo dessa pessoa e que incide no espelho após ter reflexão, atinge então o olho da pessoa. Então veja, a imagem ela sai sempre do objeto, né, turma? Sai aqui do ponto P que está mais ou menos aqui no joelho dele, né? Ela bate aqui no espelho, tá certo? Incide aqui no espelho e depois reflete nos olhos do micrinho aqui que está sentado, né? Muito bem. Ele fala então, ele deu aqui a distância do ponto P até o espelho, uma distância de 0,3 metros, tá certo? E deu aqui a altura também do rapaz, né? Em relação aqui à cadeira, ao ponto P, e depois em relação ao solo, tá? Muito bem. Vamos ver então o que ele pede no item A. Bom, o item A é uma barbada, né, turma? Olha lá, o que ele pede então? Ele pede o seguinte: qual é a distância em metros entre as imagens dos olhos da pessoa, tá? Eh, e o solo, tá certo? Calcule a distância em metros entre a imagem do ponto P e o espelho. Então vamos lá, vamos para a comanda aqui. Primeiro eu preciso da distância em metros, né? Claro, tá tudo em metros, né? Entre a imagem dos olhos, tá certo, pessoal? A imagem aqui produzida aqui pelos olhos, né? E o solo. Ora, turma, entre que é a imagem e o solo? É só a gente pegar aqui e somar as duas alturas, né? Literalmente aqui, somar as alturas. Era uma continha simples, 0,5 mais 0,7, 1,2. Dificilmente alguém errou esse item A, né, pessoal? Não tem como, né, Todai? Não tem como. Agora, calcule a distância em metros entre a imagem do ponto P e o espelho. Ora, turma, a imagem ela é simétrica, né, no espelho, não é? Muito bem. Então, se essa imagem aqui ela é 0,3, essa imagem aqui é 0,3. Se a distância do objeto até o espelho é 0,3, a distância da imagem até o espelho também é 0,3. É a propriedade da simetria. É a grande vantagem do espelho plano é esse, né? É a imagem ser simétrica ao objeto. Tranquilo, né? Acho que ninguém deve ter tido nenhum problema no item A, não. O item A bem sossegadinho, né, pessoal? O que o aluno precisaria saber é que a imagem num espelho plano formada é simétrica às distâncias do objeto ao respectivo espelho, tá certo? Muito bem, vamos ao item B então. Muito bem, aqui o item B, pessoal. Ó, sabendo que a distância entre a imagem do ponto P conjugada pelo espelho e os olhos da pessoa sentada na cadeira é de 1,3 metros, calcule o valor da distância D em espelhos. Então ele está dizendo aqui, pessoal, que essa distância aqui é de 1,3 metros, ele deu, ó. Vamos recordar aqui com calma, ó. Sabe que a distância entre a imagem, tá certo, pessoal? Pelinha aqui é a imagem, tá vendo, ó? Do ponto P, que é o pelinha, conjugada pelo espelho, e os olhos da pessoa, ó, aqui, dos olhos da pessoa até o ponto pelinha, tá certo? Ó, é 1,3, né? Muito bem. Calcule o valor de D. O que é o D? O D é essa distância embaixo aqui, né, turma? Então, ó, o que a gente tem aqui? Escrevi para você. Pode se formar um triângulo, né, turminha? Pus em verde para você dar uma olhadinha aqui, tá? Ó, pode-se formar um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa é a distância entre a imagem P e os olhos da pessoa, né? E, portanto, ela mede 1,3. Então, aqui seria a nossa hipotenusa. O nosso cateto, ele é quanto? Ele é meio, né? Nós estamos precisando calcular o outro cateto aqui, né, pessoal? Então, como não tem o ângulo, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, né, galera? Muito bem. Então, vamos lá. Então nós vamos pegar D mais 0,3, só cuidado, turminha, que ele não quer toda essa distância, né? Ele quer só a distância D.
e a distância D tem que ser acrescida do 0,3, tá bom? Era uma pegadinha aqui, tem que tomar cuidado, tá bom? Então você tem que pegar o D mais o 0,3 aqui ao quadrado, que é um dos catetos, mais meio ao quadrado, que é o outro cateto, igual ao quadrado da hipotenusa, que é 1,3 ao quadrado também, tá? Aí, pessoal, você pode ter várias maneiras de fazer, né? Então, já resolvi aqui, ó, 169, tá certo? Que é 1,3 ao quadrado, 0,25, mantive aqui. Aí eu fiz 169 menos 0,25, deu 1,44. Aí a gente tira o quadrado, né? Tira a raiz quadrada dos dois lados. É a melhor coisa a fazer aqui, né, pessoal? Então, 1,44, raiz de 144, todo mundo sabe que é 12, então dá 1,2, né? Esse aqui some, a raiz some o quadrado, fica D, né? Mais 0,3, 1,2. 1,2 menos o 0,3, isso aqui vai dar quanto? 0,9. Questão tranquilinha, né? Obrigado, Nesp, né, pessoal? Quando a gente tem uma questãozinha dessa, a gente agradece, né? Tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, deixa no seu comentário, mas acredito que a maioria deva ter tirado de letra essa questão aí, tá bom? Até a última questão, pessoal. Um grande abraço e não deixe aí de colocar a dúvida se você tiver.